das ciências sociais, eu fiz ciência política. E aí eu fui para antropologia, fui para ciências sociais depois, porque no final do curso de ciência política eu me interessei muito pela antropologia. Eu já gostava da antropologia, eu já queria fazer ciências sociais, só que eu entrei antes em ciência política. Depois desse período de entrada na ciência política, e eu vim com um olhar mais pragmático da ciência política, quando eu entro nas ciências sociais, eu começo a olhar para o que eu queria fazer de fato dentro da universidade. Então, por algum período da minha vida, achei que queria ser acadêmica, mas depois passei a achar que não queria mais ser acadêmica. Então, durante o curso de Ciências Sociais, eu já tinha interlocução com outras áreas de conhecimento. A ciência política, 1. O design, 2. A educação, 3. Então, no meu curso, que eu acho que eu fiz um curso muito diferente do curso de Ciências Sociais, eu inventei cadeiras de educação e design junto. Então, eu misturei todas essas relações dentro da minha formação. No meio da formação, eu comecei a fazer parte do PET, que é o Programa de Ensino Tutoriado. Era uma formação super acadêmica. E lá no PET, eu era apaixonada pelo PET, mas aquela vida do departamento das ciências sociais nunca me agradou. Eu sempre tive, vontade de estudar coisas mais aleatórias, como a gente estava falando um pouco antes, tipo memória, imaginário, antropologia dos objetos. E na Federal do Paraná, essa era uma área muito pouco observada. Eles são bem tradicionais para a cultura regional, do folclore polonês, alemão, né? E dentre as etnologias indígenas, que eles têm uma cadeira bem forte. E na minha formação eu ainda tive cadeiras de arqueologia. Nossa! Tive. Menina, foi diferente então, pelo menos da nossa, né? Tive. No finalzinho da minha formação, eu fui convidada para fazer parte do Núcleo de Design e Sustentabilidade na Federal do Paraná. E aí lá, abriu meu mundo, porque assim, eles me convidaram para eu falar um pouco para eles o que era metodologia de pesquisa qualitativa. E aí eu fui falar sobre o que era metodologia de pesquisa qualitativa. E aí eu vi assim que o repertório do design para definir um problema já era muito diferente do repertório de um cientista social para definir um problema. Então eles tinham um problema objetivo. Nós olhávamos para o quê? O fenômeno. A gente não olhava para um problema objetivo. Então, quando eu comecei a pensar junto com os designers e pensar como uma cientista social nesse interim, eu já fui sacando que era um rolê que eu achava que ia gostar mais de fazer do que produção acadêmica. Respeito demais a antropologia acadêmica, adoro. Mas eu sou muito grata e feliz por ter trilhado o caminho que eu trilhei. Logo que eu comecei a trabalhar com o Núcleo de Design e Sustentabilidade, eu atendi 2 empresas lá, a Whirlpool e a Tigre, que foi, assim, experiências muito legais. E a Gazeta do Povo, eu atendi também, fiz um trabalho para a Gazeta do Povo. Dentro do núcleo, isso? As 2 foram dentro do núcleo, da Gazeta já foi fora, mas assim, como eu usei os meus conhecimentos de ciências sociais para responder esses trabalhos do núcleo, quando eu fui fazer o trabalho da Gazeta foi super legal, assim, eu já estava me sentindo... Tava treinada, né? Já estava me sentindo confiante em fazer. E daí eu comecei a atuar no mercado. Desde então eu comecei a atuar no mercado. Como que eu fui trabalhar com a Kivo? Eu iniciei o meu trabalho na Kivo de maneira freelancer. Eu fui fundadora porque eu estive junto com os meninos montando a empresa, então o drive da antropologia já estava na Kivo nesse momento. Desde os primeiros projetos da Kivo, todas as pesquisas iam com um olhar imersivo do meu jeito de fazer pesquisa, que não era o jeito que eu tinha aprendido na academia, mas era um jeito que eu tinha misturado ali no Núcleo de Design e Sustentabilidade. Então, em primeiro lugar, a Carol foi uma consultora da Kivo. Da Kivo. Fui uma consultora. Você era Consultoria Carol Zatorre. Carol para Zatorre. Kivo. Não, e eu inclusive tinha o meu nome, que era Antropologia. Eu amo esse nome, que queria muito que você falasse.
então, era o antropologia. Eu escrevia, e as minhas notas eram em antropologia, e dentro do material da Kivo tinha um mashup, porque eu colocava os conteúdos da antropologia dentro do material da Kivo. Então tinha esse... Bom, tá, Kivo nasceu, o mercado começou a funcionar dessa maneira mais organizada na minha vida, porque no início foi bem caótico. Só que eu ainda tinha, obviamente, uma expectativa de como é que eu vou trabalhar isso se eu não tenho tanta experiência. Então eu queria trabalhar em lugares como a Incito, como a Mandalá, como a Inexplorato, a própria Box. E eu passei por alguns desses outros escritórios que fizeram também bastante diferença no meu repertório e na minha vida. Em 2018, esse relacionamento poligâmico, pesquisa, deixou de existir e eu me tornei monogâmica. E então eu comecei a trabalhar exclusivamente para os projetos da Kivo. Aí em 2020, a pedido da Gaba, eu estou incluindo dentro desta pauta a minha atuação no EPIC. Desde quando eu comecei a atuar em projetos de pesquisa para o mercado, obviamente que eu queria procurar gente como nós. Gente como a gente. Gente como a gente. Grupo de apoio dentro, né? Exato, que inclusive, tipo, tinha até uma culpa cristã, né? De, ai, caramba, eu estudei tanto pra não, né? Pra não estar fazendo artigo em Qualizar 1. Em Qualizar 1, exato. E aí eu encontrei o EPIC em 2016 e comecei a frequentar o EPIC. E até teve a edição do EPIC em São Paulo e tal. Em 2020 eles me chamaram para fazer parte do board como representante latino-americana. E pra quem não sabe, o EPIC é o quê? Ai, obrigado, querida. Viu como é bom falar com antropólogo? Porque eles botam a gente de volta no lugar. A gente tá se entrevistando aqui, né? Que bom. Exato, é isso, mas essa é a ideia. Então, o EPIC é um grupo de etnógrafos que fazem pesquisas usando a etnografia para o mercado. Tem algumas particularidades que eu ainda tenho um pouco mais de dificuldade de explicar, porque, assim, para os Estados Unidos e para a Europa, a etnografia é um método. Para gente que vem da antropologia, a etnografia é quase que a ideia do design para design thinking, né? Então, é mentalidade. Então, está aberta para discussão. Está aberta para discussão. A gente da antropologia tem essa discussão ainda sobre a etnografia no nosso meio. Você está do lado de cá.